Temos presidente novo, vice-presidente, governador, vice-governador, tudo resolvido. O pessoal até sentiu um alívio nos WhatsApp, diminuíram. Lachonará diminuiu. Não temos mais do que falar, de quem falar. Não tem mais para repassar nada. Entendeu? Bezat Hashem, que tudo que foi determinado, que seja para o bem. Hein? De nome. De nome. Vamos dar o tempo ao tempo agora. E aí, ele não consegue saber. Nem com o nome de Messias. Eu vou confessar para vocês que hoje, quando eu repassei a aula, que a gente faz a aula um pouco antes, né? Então, eu repassei a aula e confesso que tem muito mais coisas para falar deste mestre. Então, é possível que quando a gente terminar a aula de hoje, eu vou perguntar, caso haja um interesse em expandir mais sobre a vida e as obras desse mestre, então eu faço uma adaptação para a aula que vem, porque de fato tem muito mais coisa para falar, e eu vou dizer o que tem mais para falar quando eu terminar o que foi programado para a aula de hoje. Antes, porém, eu me lembro que ficou faltando o último slide da aula passada. E no último slide da aula passada estava previsto eu falar o seguinte: Yosef fala dos irmãos para o pai. Quem se lembra da aula passada, eu disse da importância do nosso lar não ser um lar de fofoca, não ser um lar de lachonará. Ainda que você fale, mas estamos em casa, né? Como diz o ditado popular, roupa suja se lava em casa, né? Lachonará não, nem em casa. Lachonará não pode ir em lugar nenhum. Fofoca não pode em lugar nenhum. Não, mas é só eu e minha esposa. Não pode. Não, mas é que me espurre. Também não pode, não me espurre. Não pode. Não tem. E a maior fundamentação que o mestre faz, a maior fundamentação que ele faz é no episódio bíblico. José fala para o pai: papi, os irmãos fazem diferença, porque havia os filhos de Leia e havia os filhos da Zilpá, da Bilá. E aí, você não é igual a gente, vocês são agregados. E aí ele foi falar para o pai. Vai falar isso para o pai. Ele considerou-se lachonará. E aí o que aconteceu? Os irmãos vendem Yosef e mentem para o pai. A carga negativa da primeira fofoca vai produzindo mais negativismo. Não tem fim, a casa se explode com lachonará. Mas ali eu acho que não era fofoca, ele queria que o pai tentasse fazer alguma coisa para que todos os irmãos fossem tratados. Então ele não dava o conteúdo. Pai, nós estamos brigando muito. Mas quando ele vai e fala: pai, os filhos de Leá fazem diferença para os filhos da Zilpá e da Bilá por causa que elas... todo esse chocolate ele podia ter evitado. Mas o pai pedia isso para ele? Não pediu nada. Tipo, o que... Não, a iniciativa. Todo fofoqueiro acha que vai salvar o mundo, entendeu?
O fofoqueiro acha que ele vai ajudar, porque eu tenho uma coisa para te falar, então ele acha que ele vai trazer a solução de alguma coisa. O fofoqueiro acha que está fazendo um bem, aliás. Pô, eu te trouxe uma informação. Mas ele não foi incentivando? Não foi incentivo? Não. A fazer isso? Não. Como ele ia aprender? Senão, se o pai desde pequeno empreendesse ele, porque tem... Assim como a gente sente fome, a gente sente vontade de falar. Não, eu tô falando sério, é um instinto. Não, eu tô falando sério. Mas ele também teve sonhos, que ele sonhou que 11 estrelas estavam se curvando. Eu já sonhei que eu era presidente dos Estados Unidos. Opa! Não, sonhar é uma coisa, agora chegar e começar a produzir intrigas na família por causa dos sonhos. O quê? Teve uma vez que o pai pediu para ele atrás. Não, aí foi diferente. Eles estavam demorando, mandou ele buscar, ver cadê os irmãos, eu quero... Não, mas isso não tem nada a ver com aqui. Não, porque ali ele mandou, vai ver onde estão os seus irmãos, porque está na hora do almoço, sei lá, está na hora da janta, ninguém chegou, vai buscar ele. Aí no que eles foram buscar, venderam ele. Agora, vender um irmão. Gente, vender um irmão. Bom, digamos que o erro grotesco, vender um irmão. Agora o erro continua, porque eles voltam para casa e mentem ao pai. Então, haverá, goreret haverá. E aonde começou a primeira haverá? Fofoca, lashonará. Diz o Hafetz Haim, você quer uma dinamite na sua casa? Faça lashonará em família. Não, tudo em casa, bonitinho. Senta aqui, ainda serve um vinho, mas vamos falar de quem hoje? Como é que é a brincadeira das crianças? No Rio era a dedanha, tá? A, B, C, D, E, F. Vamos falar do Flávio. Tem Flávio aqui? Não, né? Vamos falar do Flávio. Lembra do Flávio? Porque ele, porque isso, porque aquilo. Vai acontecer mais coisa ruim lá dentro. O quê? Vai acontecer coisas negativas já. Olha só, olha o ciclo. O ciclo foi terrível. E aí sempre o Urashi faz uma pergunta. Quando eles vendem, vendem para uma caravana que carregava especiarias. O que tem a ver? tudo a ver. Quer dizer, podia vender frutas aqui, que nem lá, tem na rua lá, na Paz João Manuel lá em cima, com a Franca, sempre tem um fruteiro lá, para a Kombi, tira morango, melancia e tal, vende o Yosef lá para os morangueiros, os caras da melancia, agora vem especiarias, plantas aromáticas. O que é isso? Para que a Torá precisa dizer, vendeu para uma caravana que passou? Para que o detalhe do que eles vendiam, especiarias? E diz Urashi, aqui tem, porque lá futuramente, no Bet HaMikdash, vai se queimar especiarias, vai ter um Mizbeah, para Mizbeah Nechoshet, de bronze, que lá fazia o korbanot, os sacrifícios, e tinha um Mizbeah Zahav, de ouro, que queimava incensos lá. E esses incensos, perdoa a Lashon Hara, essas plantas, para tirar o negativismo de Am Yisrael. Nós não temos ideia como o Lashon Hara faz mal ao povo judeu. Aliás, faz mal à humanidade. Está todo mundo, pós-eleição, chorando das fake news. Todo mundo produziu, né? Todo mundo chorando da própria... Porque está todo mundo mal com isso. Ninguém se sentiu bem com isso.
nem os que foram atingidos, e nem nós que acabávamos recebendo, né? Fomos bombardeados com porcarias, né? E porcarias denigrindo a imagem de outros. Isso é Lashon-Hará pura. Então, vai sair coisa boa? Duvido muito. Tem que queimar plantas. Não estou fazendo nenhuma campanha aí para ficar vendendo o negócio do Hare Krishna, então, nada disso. Mas na época que tinha o Beit HaMikdash, a gente sabia que a carga negativa que tinha em cima da nação se fazia por Lashon-Hará. A gente vai ver depois, tem uma aula só sobre isso, como Lashon-Hará impede a vinda do Mashiach. Todo mundo fala, we want Mashiach now, we want Mashiach now. Mas acho que tudo bem, queremos o Mashiach, melhora a fala. Se não tiver a melhora da fala, não vai vir o Mashiach. Como é que era? A camada de ozônio, não é? Não tem a camada de ozônio que é efeito estufa? Então, a camada de Lashon-Hará é tão grande que impede o Mashiach. Impede o Mashiach. Não vai ter saída. Ou a gente melhora isso, ou... Nem queimando as especiarias. É porque não temos como queimar, não tem mais, pois é. Peraí, então queimar as especiarias para perdoar Lashon-Hará, é isso? É. Tem a ver, o que eu vou perguntar, no Haftarah a gente tem a Ruda, existe isso, tem alguma coisa a ver com isso? Não, a planta que cheiramos na Havdalah, que a gente fala Borei Minei Bessamim, ele tem um objetivo específico lá, que é se despedir da alma do Shabat que cada um de nós recebemos. Nós temos uma alma, a gente tem uma alma. Chega o Shabat, quando a gente canta quando a gente está terminando a canção, fala Boi Chala, bem-vinda o que? A minha alma do Shabat. Agora, isso foi revelado pelo próprio autor da música. Vocês sabem que o autor da música se chama Rabbi Shlomo Elkabetz. Esse Rabbi Shlomo Elkabetz, ele era autor, compositor, mas ele era cabalista. Ele era do mundo da Kabbalah. Ele está enterrado em Sfat. Quem faz a visitação lá em Sfat, no cemitério judaico de Sfat, ele está praticamente do lado do Rabbi Yosef Karo, vivendo na mesma época. O Lechadodi foi composto por ele. E ele escreve, tem um livro dele chamado Sefer Manot Levi. O livro é do Shlomo Elkabetz, que ele era Levi. E ele escreve lá que o Lechadodi, quando a gente fala Boi Chalá, recebemos uma alma. Agora essa alma vem para o Shabat. Mas o que a gente faz com essa alma? A gente canta música que Yeshmer Shabbat, a gente canta na mesa do Shabbat, vai na sinagoga, tem reza a mais no Shabbat, tem alma a mais, tem reza a mais. Ouve uma mensagem de Torá na sinagoga. Mas tem outros que pegam a alma, vai para o Pacaembu, Morumbi, vê o Corinthians. E a alma vem no Shabat, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Uma bola com esse, gol do Corinthians, aí a alma, eu queria estar fazendo alguma coisa. Tem gente que vai pegar onda na praia. A alma, coitadinha, lá está chorando. Eu quero torar, eu quero cantar música, quero conexão com a Kadosh Baruch Hu. Tem outros que vão para Campo de Jordão, montanha, frio. A alma não quer nada disso, a alma quer espiritualidade. Para terminar, a alma quando vai embora na Havdalah. Lechadodi, ela entra
quando eu cheiro, Borei Mine Bessamim, a alma, até a próximo Shabbat. Esse é o motivo da planta, da Abdalá, lá. Aqui é outra. Aqui, outra. Ok? Foi aí que terminávamos as leis e as normas para combater o uso indevido da fala que está produzindo um caos social. E a gente não tem melhor exemplo do caos social que essas semanas eleitorais que a gente passou. O rabino Hafetz Haim marcou para ele quando criança, e eu chamo isso de memória infantil, que todos nós temos, né? Alguma coisa que nos marca, né? Quando criança. E a ele marcou o seguinte: no ano de 1848, uma epidemia em larga escala se espalhava na cidade. Os rabinos orientaram para não jejuar em Yom Kippur daquele ano, porque estava todo mundo afetado com a epidemia, doente, fraco, era tifo. Gente, que Yom Kippur, o quê? Os rabinos saíram e falaram, não é para jejuar esse ano, tal. Os fiéis resistiram. Vocês não sabem o que é isso. Uma vez eu tinha um senhor, aqui, na nossa sinagoga. O senhor estava debilitado, estava tomando muito remédio, tinha passado algumas intervenções no hospital. E aí, eu me dirigi a esse senhor, estava se aproximando de Yom Kippur, falei, o senhor está isento de jejuar em Yom Kippur. Ele ficou bravo comigo. Ele ficou bravo. O quê? Eu já levo tantos anos jejuando Yom Kippur, o senhor fala para mim, para eu não jejuar, o senhor é rabino? Eu falei, escuta, acalma, o senhor não pode jejuar. Então eu vou dizer uma coisa, o senhor quer jejuar? Tá. Então eu vou te dar uma quantidade para você comer, no espaço de tempo. Isso não existe. Tem que jejuar tudo de pequenininho, jejuar. Você não vai fazer. Gente, eu falei, esse homem não pode jejuar. Aí eu chamei o filho. Falei, ele não pode jejuar. Ele já tinha uma idade avançada. Eu acho que ele nem sente fome também, né? Mas eu tinha que cuidar, porque a lei não permite. Então eu sei o que é resistência, porque o fiel, ele fala, escuta, mas o que você está falando para mim? E o rabino, ele não tem a religião na irracionalidade. O rabino tem a religião na racionalidade, no equilíbrio, na fundamentação da orientação. E aí eu falei, você não pode jejuar, você não faz isso. Bom, espero que vocês não me perguntem se ele jejuou ou não. Não sei. Não sei. Eu fiz a minha parte, eu não sei. Como é que eu vou saber? Então o rabino Israel de Salant, fundador do movimento Mussar, viveu em 1809 a 1883, fez Kiddush Yom Kippur e comeu na frente do correligionário. Kiddush Yom Kippur nunca vi. Ele inventou lá um Kiddush, Mekadesh Yom Kippurim. Aí a comunidade viu o rabino fazendo isso, falou, bom, então é para comer. Senão eles não comeriam. O menininho Hafetz Haim viu isso, falou, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo. Só entendemos judaísmo quando a gente tem a oportunidade de ficar do lado de grandes sábios. Senão a gente não entende nada. Se a gente ficar só no livro, não entendemos. A gente acha que está entendendo. É só na aplicação concreta de um grande homem que a gente chega à conclusão o que o livro quer de nós. Aquela imagem do Yom Kippur, com o rabino Israel Misalant, fazendo um kiddush inédito,
de Yom Kippur, Kiddush de Yom Kippur, imagine. Ele começou a entender o que é a vida, o que é um fiel, o que é um estudo, o que é a aplicação do estudo, o que é o exemplo, poder do modelo, o impacto que um líder faz. Hafez Haim falou, isso aqui me marcou pro resto da minha vida. Eu sempre conto aqui, aliás, em qualquer lugar que eu dou aula, eu tive 48 horas com o Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Libraha. 48 horas eu fiquei com ele. 48 horas dormi no meu motel dele, 48 horas acordamos juntos, 48 horas saímos, fomos rezar, saímos da tefilá, tomamos café, eu vendo tudo que ele faz. Mas vocês perguntam para mim, 48 horas equivaleram a 10 anos de estudo na Yeshiva. Ah, exagerado? Não, não estou exagerando. Porque você vê tudo. Você vê como ele fala com as pessoas. Eu me lembro, ele saía do hotel, ele falava com os funcionários do hotel. Ele não era possível ele passar na frente de uma pessoa e não falar. Ele até aprendeu português. Como vai? É um homem, né? Um homem, um senhor de idade, passava como vai. E sabe, aquele pessoal bem, tipo, né? Pelé, sabe? Ele abre aquele sorriso, ele falou comigo, tudo feliz. E eu olhava, falei, gente, isso não tem preço, não tem preço esse tipo de experiência que passamos, né? Bom, isso. O que é o movimento Mussar? O movimento Mussar, fundado por esse rabino, que foi um dos inspiradores do Hafez Haim, esse rabino Israel Salant, ele é Ashkenazi, Lituânia. Ele entendeu que não dá para estudar judaísmo só na erudição intelectual do Talmud. O movimento racídico, por exemplo, também entendeu que não dava para ficar só no Talmud. Só que o movimento racídico foi por um caminho diferente, o movimento Mussar foi por um outro caminho. E eu vou tentar, aqui no movimento Mussar, explicar o que ele fez. Mussar significa ética. Não dá para ser um intelectual com falta de ética comportamental. Não dá. Então ele criou um movimento no sentido de que todas as yeshivot seriam obrigadas a estudar ética. E aí tem os clássicos da ética que eram introduzidos no currículo, fora o estudo do Talmud. Eles não admitiam mais que um judeu estudasse só o Talmud, a lei, o livro do Rabi Yosef Karo. Não, tinha que ir para a ética. As pessoas estavam com um comportamento grosso, comportamento hostil, não estava bom. Então, esse foi o movimento Mussar. O movimento racídico, em paralelo, ele também identificou a mesma coisa, mas trouxe uma roupagem da Kabbalah. É diferente. A Kabbalah ele fez com que a pessoa procurasse outras formas de enxergar o mundo. Achou que isso é que estava faltando para refinar mais o homem. Muito bem, então tivemos o movimento racídico e o movimento Mussar. Depois eu falo que a aula vai citar mais um movimento. O Rabino Israel Salant dizia: é preciso cuidar com o uso da nossa fala. Gostaria que um sábio escrevesse as leis desse comportamento. Quem foi? O menininho que assistiu isso, que marcou a memória dele, quando ele viu o mesmo mestre falando que, puxa, eu queria que algum sábio escrevesse sobre Lashon Hara.
não seja por isso, esse menino que já não é mais, resolveu chamar para si essa possibilidade de escrever o que a gente andou estudando em 3 aulas passadas seguidamente. Também vale resgatar a lembrança que ele tem da mãe dele. Ele diz o seguinte: certa vez, isso contam em nome do Hafetz Haim, entregaram ao mestre um livro de Teilim pequeno que era de sua falecida mãe. Ele prontamente segurou o livro e, emocionado, disse: vocês sabem quantas lágrimas minha mãe, de abençoada memória, derramou aqui? E apontou para o livro aberto. Todo dia ela rezava para que seu filho fosse uma boa pessoa. Esse livro, para ele, era um livro que ele nunca mais tirou de sua mão e da sua bolsa. Esse tipo de história, né, parece pouco, mas olha só que na biografia deste homem, Hafetz Haim aprendeu a rezar com a sua mãe. Isso é uma coisa inédita, né? Porque normalmente a gente aprende a rezar com o pai, né? E não, ele aprendeu a rezar com a mãe. A figura da mãe dele, do Terrilim, do Sidur, de toda hora estar pedindo, rezando, marcou ele e ele aprendeu a rezar com a mãe. Isso também, por um lado, não deve chamar a nossa atenção, porque a gente já viu aqui que Hannah foi praticamente a mulher que ensinou o homem a rezar. A gente estudou isso aqui. Os faradim, inclusive, rezam diariamente e todas as leis de Tefilá nós aprendemos de Hannah. Ou seja, Hannah ensinou o homem a rezar, o judeu a rezar, a mãe do Hafetz Haim ensinou ele a rezar. Então não me chama muito a atenção. É importante na história dele dizer que ele ficou órfão do pai com 11 anos. Então, isso também dá a dimensão que a mãe dele assumiu muito mais do que a gente possa imaginar. Seus estudos. Estudou em grandes yeshivot em Viena, que era uma capital do judaísmo ashkenazi na época. Conviveu com o movimento iluminismo judaico. Aí eu botei entre parênteses rompimento. E eu faço isso porque o que é um movimento? Né? Tuluá. O movimento é quando você já está indo para uma direção, você promove a direção com uma roupagem específica para ajudar a alcançar o destino. Isso é movimento. Então, o movimento Mussar, que a gente falou, é um movimento, porque o povo judeu está indo numa direção e ele fala, mas para chegar ao destino final, eu vou colocar a ética judaica, porque aí nós vamos chegar no destino. Vem a Hassidut, movimento racídico. Muito bem, eu vou lá e falo, eu vou trazer matérias da Kabbalah para que ajude você a chegar no destino final. Agora, os livros de história vão falar que esse é o movimento Mussar, esse é o movimento racídico. E o iluminismo judaico é um movimento ou não? O historiador diz que sim. Eu pertenço a um grupo minoritário, mas eu pertenço, que diz que o iluminismo judaico é um rompimento, não um movimento. Porque ele não mantém o destino final. Ele começa a romper, ele começa a quebrar situações de um movimento já secular, que já vem de séculos, não secular no sentido, né, histórico, mas no sentido
cronológico e faz rompimento. Hafetz Haim viu esse movimento se desenvolver, crescer na Europa, inclusive em Viena. Aliás, já tivemos aula aqui de um grande pensador, Rabino Shimshon Raphael Hirsch, que também teve esse embate com o mundo do iluminismo, do reformismo judaico na Alemanha. O Hafetz Haim viveu depois que o Rabino Hirsch teve isso em Viena. Inclusive, tem o seu diálogo com Adam Cohen Levinson. Adam Cohen Levinson foi um grande compositor e tomava conta, né, da ideia do seminário rabínico iluminista, se assim podemos dizer, depois virou reformista. E ele queria convencer esse. E aí ele escreve, o rabino escreve, Yeshekone olamo bisha'achat. Há quem compra o mundo num momento único. Ele falou, essa pessoa vinha falar comigo, às vezes parecia que ele estava quase me levando para o mundo dele. E às vezes na conversa, quase ele estava vindo para o meu mundo. E ele resolveu, estava tão perigoso, quem ia para o mundo de quem, que ele resolveu sair da conversa e continuar os estudos dele na Yeshiva. Um não conseguiu puxar o outro. Mas imagine como era forte o iluminismo judaico da época para o Rabino Hafetz Haim falar isso. Tinha uma influência naquele momento. Muito forte. Muito. Não, a qualidade também dos argumentos, não que é muito forte. Isso levou muitos jovens para a corrente iluminista judaica, e aí tem essa discussão, se isso é um movimento ou rompimento. Elejam quem vocês quiserem para entender esse movimento histórico ou rompimento histórico. Eu classifico como rompimento. Isso é um rompimento. Nós tivemos aí mudança de trajetória. Mudança de trajetória. Sua mãe casou-se pela segunda vez e o mestre casou-se com a filha do seu padrasto. Sua experiência com o padrasto foi muito citado na biografia dele, que o padrasto vinha falar, bom, você precisa estudar, ok? Quando eu falo estudos, é estudo de Torá, e ele era fascinado em estudo de Torá. Então você precisa trabalhar, como é que você vai sustentar a família? Aí o rabino, né, que é o padrasto, que é sogro agora, né? Então, escuta, trabalhar, se eu for trabalhar, não dá para estudar Torá. Você vai sustentar a família como? Hashem Yazor, aquela discussão, né? De quem está apaixonado pelos estudos. Então seja rabino. O sogro falou, seja rabino, então. Essa foi uma conversa que marcou muito o Hafetz Haim. O dilema do apaixonado pelo estudo, a necessidade do trabalho e a opção do rabinato. Isso ficava na cabeça dele o tempo todo. Aí aconteceu coisas na vida dele que também o sogro em algum momento falece e a esposa, que é a filha, herda um dinheiro, e aí eles resolveram abrir uma loja. Essa loja dava para... E os rabinos Ashkenazim inventaram isso como uma forma de conciliar o judeu ir para o comércio, porque o comércio dava para conciliar com o estudo da Torá. Os Sfaradim não fizeram isso. Os Sfaradim, na época, eram médicos, cientistas, e os Sfaradim
Maimônides, você pega o Maimônides, Abravanel, todos eles, Yudá Levi, Rabino Avraham Ibn Ezra, ou eram médicos, eram astrônomos, eram cientistas e rabinos. O mundo Ashkenazi falou, se a gente fizer isso, dá para estudar a Torá. O comércio, depois a coisa mudou, porque os mundos ensinaram um para o outro. Hoje você pega uma comunidade Halabi, né, os judeus do Alepo, todos só fazem comércio, né? Não tem um médico praticamente lá. Tem médico lá em Alepo? Devia ter, mas na sinagoga você não vê mais. É difícil, fora ele é... Não, você mesmo. Você... Ah, você é Líbano. Ah, bom. O Beirute tinha mais médicos, então. Seu Maurício, tem médico na comunidade alepina? Fala a verdade. Não tinha convênio. Não tinha. Mas isso mudou. Os Faradi lá de trás eram todos profissionais liberais da ciência. E os Ashkenazim eram comerciantes. Depois, com o movimento do iluminismo judaico na Europa, os Ashkenazim começaram a ir para as faculdades e largou-se o estudo da Torá. A verdade é essa. Largou-se. Largou. Uma pessoa que vai estudar na faculdade não tem mais tempo para estudar a Torá. E aí é um problema. Tá? Isso aconteceu, pagamos um preço. Né? E o mundo Sfaradi nem podia continuar estudando na faculdade, porque os árabes fecharam as faculdades. Né? Os regimes fundamentalistas islâmicos já estão há 1.600 anos já na história, eles não saíram de lá ainda. Eles entraram, perseguiram as ciências, e os judeus fugiram na medida do possível, conviveram com aquilo, sendo comerciantes. Comunidades como no Marrocos, para a pessoa estudar, ele saía do Marrocos e ia na França estudar. O pessoal do Líbano saía, viajava para fora, o pessoal da Argélia, da Tunísia, mas o pessoal da Síria para sair era mais difícil, do Irã era mais difícil, etc, etc. Então, essa história do Hafetz Haim é característico do mundo Ashkenazi. Característico do mundo Ashkenazi que buscou no comércio uma forma de trabalhar, sustentar a família e manter o estudo da Torá. Pois não? O iluminismo tem alguma coisa a ver com a festa dos cristais? Nada a ver. Nada a ver. O iluminismo é um movimento histórico que ocorreu na Europa inteira e, em particular, um pouquinho depois, ocorreu também com a comunidade judaica. O rabinato e o seu sustento. E ele não fez o rabinato, tá? Então, sua loja fez muito sucesso. Segundo a história, a cidade conheceu uma forma honesta de trabalhar, uma forma doce de se relacionar e um preço justo de vender os produtos. O homem transformou o comércio num modelo de comportamento. A loja dele fez sucesso, ele começou a ganhar muito dinheiro. Ganhou tanto dinheiro, o que ele fez? Resolveu, foi esse sucesso que permitiu o rabino prosseguir os seus estudos, se tornar rabino no sentido do estudo e não rabino de uma comunidade, e deixar a loja aos cuidados de sua esposa, que estava indo tão bem já. As pessoas falavam, aquele homem, não, vai comprar com ele, que ele te trata, e o preço dele é o melhor, é o preço justo. Ele não tinha olho grande, a margem dele justa, ele dizia que pela lei judaica não posso explorar o preço, não está certo, é ganhar de forma injusta, e aí Deus abençoava ele que mandava mais clientes. Ele estava tão tranquilo, falou, Hanale, cuida você da loja, fica você na lojinha, e eu vou estudar a Torá. Vivendo super bem. Mas ele viveu o quê? É a minha pergunta.
Tecido. Não aceitou o cargo de rabinato, porém, ensinou e fundou várias yeshivot no leste europeu. Hafetz Haim foi um grande agitador de aulas e de abrir yeshiva, abrir mais uma yeshiva. Aliás, tem histórias do Hafetz Haim, como é que ele desenvolveu, por exemplo, a cozinha na yeshiva. Vocês falam, tem isso na biografia dele? Tem. No início, por exemplo, ele conta que ele fazia muito simples. Quantos dias na semana vamos estudar? 6. Shabat, cada um vai para sua casa. Tá 6 dias. Então, olha, você, aluno tal, você vai pegar o almoço lá no Yosef Alfaiate, tá bom? Tá bom. O rabino ia lá, Yosef Alfaiate, te mandar um aluno de nome tal, mandar um almoço para ele domingo, segunda, terça, quarta aqui. Aí ele ia lá no sapateiro e o outro aluno buscava. E assim ele patrocinava a comida das crianças. Depois ele falou, isso está dando muito trabalho. Os meninos perdem muito tempo. Às vezes o profissional não pode atender. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um secretário. Aí chamou o secretário de Shamash e falou, Shamash, vem aqui. Você vai lá e pega desse. É como se fosse, né, contribuição mensal para a sinagoga, que agora é para yeshiva. Ele ia lá, olha, tem um aluno tal, você vai pagar tanto, você tal. Ele trazia o dinheiro, mas e a comida? Aí a esposa dele saía da loja e ajudava a cozinhar com os mantimentos. Foi assim que foi desenvolvendo o internato. Com o tempo foi desenvolvendo o internato. Esse homem criou cada vez mais yeshivot. E num belo momento de viaja para uma cidade, viaja para outra cidade, e foi viajando, uma vez ele ficou doente. E nessa doença dele, ficou quase 1 ano. E aí o mestre se recuperou de uma grave doença. Todo esse tempo o rabino não pôde estudar. E concluiu em suas reflexões, nesse ano que ele estava doente e não pôde estudar, a Torá, diz ele, em Devarim, capítulo 4, nos ordena cuidar bem da saúde. Está escrito, Shmartem meod et nafshotechem. Tem que cuidar muito bem da saúde. O estudo não pode atropelar os horários. O estudo da Torá. Cuidar bem da saúde significa horários para dormir, horários para se alimentar e horários para estudar. Sem essa disciplina, ficaremos vulneráveis às doenças. Ou seja, imagina, eu estou falando de um homem que era apaixonado pelos estudos. E ele entendeu que ele ficou doente, de tanta paixão pelos estudos que ele tinha, ele ficou indisciplinado nos horários de comer, não comia bem, não dormia bem, ficou doente. Então, quando ele ficou 1 ano recluso, sem poder estudar, ele falou, já entendi. E aí ele escreveu, olha, tem que respeitar, tem horário para tudo. Tem horário para dormir, tem horário para comer, tem horário para estudar. E nós que vivemos no mundo ocidental, tem horário para trabalhar, tem horário para a família, tem horário para tudo. Se nós não respeitarmos os horários, ficaremos doentes. Ponto. Eu ligo para uma pessoa, não, você pode me ligar à noite. Tá bom. Liguei para a pessoa à noite. Ainda eu estou em reunião. Pode me ligar 10h40. 10h40 eu estou dormindo. É que a minha reunião vai acabar às 10. Ele não foi para a casa dele ainda? 10 da noite. E ainda pedindo para eu ligar 10h40. 10h40 eu já estou... Eu queria te chamar lá, chamar isso aí. Ele está em reunião, então não tem horário para terminar, não tem horário para a família, não tem horário para jantar, não tem horário para dormir, não tem horário para... Se o rabino falou para Torá, tem que ter disciplina, mas ainda para trabalho.
Tem que ter disciplina. Você não tem disciplina, bom, o que eu vou fazer? As pessoas querem inventar uma forma mais inteligente, mas a biografia do homem já mostrou que sem disciplina nós ficaremos doentes. Seus projetos, também é muito bonito isso. Você poderia imaginar esse homem, então, vive estudando, ensinando, abrindo estivó, é isso a vida dele? E deixando a esposa na loja? Não, tem mais coisa para fazer na vida. O quê? Projeto social. Ele fundou o GMAR para ajudar, emprestar dinheiro às pessoas, sem juros, não o banco. O banco empresta com juros. Ele empresta sem juros. Dá sedacá aos pobres, ajudar noivos a se casarem, então projeto noivos, os doentes com remédio, tratamento, pessoas que não podiam pagar médico, então ele ia lá e pagava o médico para a pessoa, entregava remédio para as pessoas. Isso aqui é projeto social, é o rabino cuidando disso. Casa de visitas, ele criou o conceito casa de visitas. O que era? Criou um centro para receber judeus de outras aldeias, cidades e países, oferecendo casa para dormir, tomar banho, refeições, tudo por conta da... Ele criou isso. É como se fosse um hotel da comunidade. Quem banca isso? Ele busca dos abençoados. Quem vai bancar? Os abençoados. Mas é um projeto social, gente. É um projeto social. Hoje, para vocês terem uma ideia, ele escreveu um livro chamado Ahavat Chesed. Nesse livro, o Hafetz Haim mostra regras de como temos que nos portar se somos convidados para ir na casa dos outros. Como devemos comportar se nós convidamos os outros. E como ele viu que as regras às vezes são difíceis de execução, então ele criou a casa das visitas, porque aí cria ele mesmo qual é a melhor forma de deixar a pessoa à vontade. É óbvio que hoje em dia, com a complexidade da vida urbana, é tão difícil, né, você receber visitas para dormir em casa, tomar banho, descansar, quer dizer, é complicado, porque número de pessoas em casa, onde vai dormir ou não vai dormir, homens e mulheres, é complicado. Mas imagine que eu não estou nem mais falando de dormir. O simples fato de você convidar pessoas para uma refeição na sua casa, tem leis. Como fazer isso direito? De acordo com as leis da Torá, de acordo com as leis do Talmud. E se você é convidado, também. Você é convidado também. Como é que eu vou me comportar? A pessoa chega na casa do outro, como vai, tudo bem? Aí chega, cara, é visita. Aí ele chega na casa do outro, quantos quartos você tem aqui? Aí, pô, eu queria dar uma olhada, daí ele já vai andando, assim. Quer dizer, uma pessoa que invade, isso é uma invasão. Mas eu fui convidado, você foi convidado, espera. Aí ele vai lá, abre a geladeira, você tem uma cerveja aqui boa essa, hein? Mas você é visitante, cara. Como que você... Né? Então, esse tipo de comportamento, ele escreve lá, fala, escuta, o que é isso? Né? Existem regras, como ir na casa do outro e como receber o outro também. Né? Isso é muito importante e vale a pena conhecer a obra do Hafetz Haim. Por isso que ele levou a cabo isso aqui, casa de visitas, Bet Oreach. Ele fala, toda a comunidade tem que ter isso. E é verdade. A gente aqui na sinagoga vê pessoas que... Né, tem mochileiros de Israel, sempre. Né? O cara chega aqui, Manishma, Cobeceda e tal. Ele passeou no Brasil em lugares que eu nem conheço. Não, eu estava ali, você conhece? Não.
Aí eu fui para lá, você conhece? Não. Você estava lá, conhece? Não. Aí ele pergunta, Rabino, você é brasileiro? Mas eu devolvo também, porque eu me lembro quando eu fui para Israel também, botava a mochila e ia para tudo que era lugar. Aí quando estava na casa deles, eu falei, pô, hoje eu estava num lugar, tá, onde é isso? Isso tal. Aí eu também devolvia, né? Tá guilha, tá israelita, você é israelense? Eu conheço, você não conhece? Então é muito também da característica, quando a gente está aqui, a gente tem uma rotina que não permite a gente ficar fazendo expedições. E aí ele vem com a mochila e faz expedições. Nem que o Brasil é muito grande, né? Quem conhece o Brasil? Nem o Bolsonaro conhece o Brasil. Em 1926, olha só que bonita a história. Houve um grande incêndio na cidade de Rada, em Bielorrússia. Hafez Haim busca fundos e ajuda a reconstrução da cidade toda, até mesmo as casas dos goim. Ele pegou dinheiro da comunidade e aí ele falou, e a pessoa chorando, perdeu a casa e tal, ele falou, tá aqui, ó, constrói de novo. Bom, aí tinha não judeus também. Ele via uma família de não judeus lá com crianças na rua, falou, escuta, constrói a casa para vocês também. Vocês também, vem aqui. Tá. Não tem como a comunidade judaica, a comunidade local, a sociedade europeia não olhar para um homem desse e dizer, esse homem é abençoado, porque o cara está dando dinheiro para a gente, não é Bolsa Família, entendeu? Porque o Hafez Haim não tinha nenhum interesse em ser primeiro-ministro da Bielorrússia, zero interesse. Ele fazia isso porque ele acreditava que a Sedaká é com judeus e não judeus. Ele fazia com todo mundo, a ponto que os padres da região destacaram que este é um homem da fé, esse é um homem religioso, esse é um homem de Deus. Elogios por Hafez Haim. Até autoridades locais vieram e ele queria ser homenageado, ele fugia disso, não queria ser homenageado coisa nenhuma. Esse homem não tinha mais de 1,5 metro ou 1,55 metros. Isso é a estatura dele física, não a estatura dele espiritual. Né? Um homem desse que faz esse tipo de gesto marca o registro na memória da sua comunidade e da sua sociedade. Entre fundar yeshivot, estudar, ensinar, administrar seus projetos sociais, Hafez Haim escreveu inúmeras obras, sempre provocado pelas circunstâncias da época e do local. Ou seja, eu nasci para ser escritor? Não, ele escrevia porque ele via a necessidade. Quando um mestre falou, eu gostaria que alguém escrevesse sobre as leis de Lashon Hara, aquilo ficou na cabeça dele, e aí ele cresceu e começou a ver que tem Lashon Hara para cá, puxa, mas muita Lashon Hara. Vai na sinagoga, lá no salão do Kiddush, Não é só mulher. Estamos de acordo. A Lashon Hara é assexuada. Não pertence a só um lugar, né, a um gênero. E aí ele resolveu escrever o livro de Lashon Hara. E aí, o combate à maledicência Lashon Hara. Esse livro foi escrito e publicado no anonimato. E ele se apresentava sempre como um vendedor de livros. Então olha que coisa, ele escreve o livro, né? Ele escreve o livro, digamos, aqui está o livro, escrevi o livro, aí eu tenho vários exemplares do livro e eu vou batendo na porta para vender. Quem financiou a obra? Ele mesmo. Agora ele precisa vender para pegar de novo. Para quê? Para fazer outro livro. Tá bom? Aí ele ia vender. Não, que isso é um livro, talvez te interesse. Não falou que o livro é dele. Não, aqui escreveu. Mas não se preocupe. Tem recomendações de grandes rabinos. Aí abre a página, recomendação do rabino Isaim Salant, a recomendação do rabino tal. Livro bom. Tá bom, vou comprar. E aí ele ia em porta e nunca disse que o livro era dele. O livro se chamou Hafez Haim, Deseje a Vida,
citação da expressão usada pelo rei Davi no Salmo Tehillim, capítulo 34. Mi Aish Hafez Haim Ohev Yamim Lirot Tov. Está escrito no Tehillim. Então ele usou essa expressão, quem deseja a vida? Perguntou o rei Davi. E o rei Davi, no capítulo 34 do Tehillim, respondeu: Netzol Leshon Hamerá Usfatecha Midaber Milma. Evite a sua boca de falar Lashon Hará e de enganar os outros, e você vai ver que você vai viver por muitos e muitos anos. Aí ele pegou essa expressão do rei Davi, Hafetz Haim, e colocou o título do livro dele e saiu vendendo. Sua obra recebeu tantas recomendações de grandes rabinos de Israel que logo descobriram que o vendedor era o autor. Isso demorou um pouquinho, mas perceberam. Aí Rabino Israel Meir Cohen Kagan foi conhecido pelo título da sua obra. Ninguém mais chama ele Israel Meir Cohen. É muito nome. O meu amigo, você agora vai se chamar Hafetz Haim, por causa do título da obra. Então ele é conhecido pelo título da obra, não mais pelo seu nome. Foi assim que se chamou Hafetz Haim. Um livro no anonimato, onde um vendedor era o autor. Esse era o Hafetz Haim. E tem em português. Nós estamos na última aula. Nós temos já uma pessoa que já está providenciando uma doação. E quem não tem essa obra, eu vou distribuir essa obra na última aula para todo mundo. Essa obra aqui é dele também, Mishnah Brurah. Mishnah Brurah é uma obra, iniciou o primeiro volume em 1883. São 6. E o 6º volume, o último, ele acabou em 1906. O que trata essa obra? Essa obra abrange as leis judaicas do dia a dia, do Shabat e dias festivos. Há um comentário do Shulchan Aruch, do Rabino Yosef Karo e do Rabino Moshe Israelish. Vocês sabem que o Shulchan Aruch, ele tem coautoria do Rabino Sfaradi, do Rabino Ashkenazi. Uma pessoa estuda Shulchan Aruch, ele abre o livro, Rabino Yosef Karo, o autor Sfaradi, Rabino Moshe Israelish, o Rabino Ashkenazi, e aí você tem a ideia, né, das normas judaicas. O que fez o Hafetz Haim? Resolveu passear por todo o Shulchan Aruch e fazer comentários para ficar Mishnah Berurah, ficar claro o que o Rabino Yosef Karo pediu e o que o Rabino Moshe Israelish pediu. Então isso é uma obra requintada, é uma obra que ele, aliás, esse livro é um livro clássico. Todas as yeshivot estudam. Aqui na minha mesa, na sinagoga diária, tem pelo menos 3 volumes que volta e meia a gente está lendo para o dia a dia, perguntas do Shabbat, quando estava Rosh Hashanah, Kippur Sukkot, então se consulta esse livro direto. Agora vai chegar, agora não, mas está chegando Hanukkah, aí você usa esse livro de novo, Mishnah Brurah. Então o Hafetz Haim, na verdade, ele escreveu obras de ética, ficou conhecido pelo seu clássico livro Lashon Hará, Hafetz Haim, mas ele escreveu livros da norma judaica, da literatura do Rabino Yosef Karo. Parece que a pilha acabou. Falei tanto? Bom, voltou. Então, essa é a apresentação da biografia. E a aula terminou. Só que, se for do interesse, existem mais coisas para falar do Hafetz Haim. Por exemplo, qual foi a reação dele quando ele viu o comunismo na Europa?
Ele faleceu em 33, mas ele já viu e assistiu bastante os pogroms, o antissemitismo na Europa. O que ele escreveu? Sionismo. Já tinha... Qual foi a convivência dele com o sionismo, com o Estado de Israel? Que não existia, mas já tinha as primeiras aliot. Então, quais foram as cartas que ele trocou com rabinos de diversas correntes? Então, ainda tem mais coisas. Então, ficamos aí na pergunta, ou a gente segue como está planejado, pelo menos deu para ter uma ideia do rabino, e vamos voltar, porque tem muitos assuntos interessantes da ética judaica que o Hafetz Haim, ou eu avanço um pouquinho mais na vida e obra do Hafetz Haim. O que vocês acham? Os dois. Na vida e obra de Hafetz Haim. Continuamos um pouquinho mais? Então eu vou tentar fazer isso de forma híbrida, mas é que, por exemplo, a convivência dele com o socialismo e comunismo vai dar aí uns 2 slides. Com o sionismo vai dar aí mais 2 slides. Com o antissemitismo, mais 2 slides. Ok, vai ser mais uma aula, mas tudo bem. Eu vou tentar também sintetizar, então eu vou prosseguir um pouquinho mais e vou tentar começar o outro tema também na metade, mas eu acho importante porque esse rabino é diferenciado. Todos, né, que eu venho aqui falar, eles são diferenciados, nunca um é igual ao outro, mas ele tem uma característica de ele ter atraído seguidores pelo modelo de comportamento diário dele. Isso fez uma diferença muito grande na repercussão até das suas obras. Hoje, quando a gente fala do Hafetz Haim, a gente fala de um homem íntegro no seu comportamento do dia a dia. Quer dizer, um homem que encantou as pessoas pelo modelo de se relacionar, pelo modelo de atender a angústia do ser humano. Ele toma a iniciativa de ajudar. Quer dizer, a iniciativa de ajudar não-judeus na Europa, por causa de um incêndio, foi algo que mexeu, não só com os não-judeus, mexeu com o próprio judeu que tinha aquela impressão, não, mas ajuda eles também? Como assim? É tipo aquilo que ele viu na infância, o rabino fazer um kiddush Yom Kippur. Ele começou a entender a ética judaica, que às vezes a gente tem uma ideia que é assim, não é nada disso. E aí você precisa de um grande homem para quebrar paradigmas e ensinar. Isso é Torá. O que você estava achando que é Torá não é. É isso aqui que é Torá. Tá. Então ele nos encanta por isso. E era 1,5 metro de pessoa. Quer dizer, não é que era um gigante, né, de estatura. Era um gigante de ser humano, mas não de altura. Pois não. Ele viveu cerca de 70 anos. Homens desse porte é assim mesmo. Eles aproveitam o dia, né? Na Mishnah Berurah, a gente conhece a versão Sefaradi, o Rabi Yosef Karo é o chamado Maran, e o outro é o Remá. É isso mesmo. O Rabino Moshe Israelis é o Remá e o Maran é o Rabi Yosef Karo. E embaixo o Mishnah Berurah. Então, tem outros, tem outros comentaristas. Mas o Mishnah Berurah virou um clássico. Não existe Shivá, não existe shiur de Halachá que não se usa o Mishnah Berurah. Não é possível, não é possível. De tão clássico ficou a obra dele, tão clássico. Alguma observação, alguma pergunta? Ela quer saber se tem tradução. Do Mishnah Berurah tem em inglês? Viu?
Mishnah Brura tem em inglês, tem em francês. Inglês e francês, vocês sabem falar inglês? Tem inglês, tem... Bom, óbvio, tem hebraico, né? Espanhol não tem. Mishnah Brura, francês e inglês se encontra fácil. Português, óbvio que não. Pois não? O que é a maneira híbrida? Híbrido é misturado. Um pouco disso, um pouco daquilo. Feijão com arroz. Gente, muito obrigado pela atenção.